Aproveitando esse lance do Mundial, vamos anunciar aqui o que a gente tem pra anunciar. Então, assim, a gente tem esse formato, né, que a gente mudou recentemente, a gente vem evoluindo aí a cada vez que passa. É um projeto que eu e o Gabriel a gente tá gostando muito de fazer, só que a gente faz até onde a CLT permite, né? Então a gente tá caminhando aí, não tão rápido, mas a gente tá caminhando. E assim, essa sexta-feira a gente vai anunciar aqui como vai ser o próximo novo formato do canal. Então, a partir do dia 2 de junho, que é segunda-feira, tudo isso aqui vai mudar. Então, o layout vai mudar, De novo! as cores vai mudar, vai todo mundo mudar, o Gabriel vai mudar, eu vou mudar, eu vou vir careca aqui. Então, por quê? A gente vai iniciar a Season Mundial, né? Então, a gente vai fazer aí o mês do Mundial, que começa no dia 14 de junho e termina no dia 13 de julho. A gente vai passar um mês inteiro se dedicando ao Mundial. Então não vai ser uma super cobertura, porque ninguém aqui é profissional e a gente não tá ganhando porra nenhuma por isso. Mas o que der pra fazer, a Mas gente vai assim, fazer. Mas enfim, vamos pro que assunto que importa. Então a gente tem aí o Ancelotti, né, que aterrissou em terras tupiniquins aí esse final de semana, né? bem-vindo, hein? Eu tenho Não dó, aceito menos do que o Hexa. eu tenho dó dele que teve que assistir o jogo do Santos contra o Vitória pra ver o Neymar, né? Teve que ver o Guilherme fazer aquela patifada que ele fez lá. O Tassiano, meu Deus, o Tassiano. Oh, meu Deus. Mas aí, então o homem já veio hoje aí às 2 horas da tarde, atrasado, né? Foi 2h30 mais ou menos a convocação. E ele já soltou aí os nomes, né? Foi apresentado, foi também. Todo mundo deu boas-vindas pra ele, né? O Falcão, Zico, o Kaká. Depois a gente até se aprofunda nisso. Mas a gente já vai direto pras convocações, né? Do homem. Deixa eu trocar a tela aqui. Que a gente já vai direto. Bora Estamos lá. aqui no site do Instagram da TNT Sports, né? E a Eu só gente, vejo a foto do motorista só. e a gente vai ouvir da própria boca do Carlito quais são as convocações dele, né? Vamos lá. Alisson, Ele falou que em Liverpool. espanhol? Opa, Bento, falou em espanhol. Falou em espanhol. Porque o português dele ainda não tá legal, não. Falou que na próxima ele dá uma arranhada, mas dessa vez não. Pode soltar aqui? Por favor. Alisson, Liverpool. Bento, Al Nazar. Hugo Sosa, Corinthians. Alexandro, Flamengo. Carlos Augusto, Flamengo. Inter Pouco de cabelo Milán. esse homem aí. Vanderson, Mónaco. Wesley, Flamengo. Wesley? Alexandro Wesley. Ribeiro, Lille. Leo Ortiz, Flamengo. Marquinhos, Paris Saint-Germain. Danilo, Ixi. Flamengo. Beraldo, PSG. Andreas Pereira, Fulham. Pitico! Andrei Pitico. Santos, Strasbourg. Bruno Guimaraes, Newcastle. Casemiro, Manchester United. Casemiro. Ederson, Atalanta. Gerson, Flamengo. Anthony, Real Betis. Aí, ó. Estevao, Palmeiras. Gabriel Martinelli, Arsenal. Mateus Cunha, Wolverhampton. Rafinha, Barcelona. Richarlison, Tottenham. Vinicius Junior, Real Madrid. Alisson, Liverpool. Beleza. Bento, Cara, você Cara, que legal, né, cara? sentiu. Tô ansioso, hein? Tô ansioso, hein? Tu Eu queria, sentiu quero ver a falta seleção de. jogar Tu agora. sentiu falta de alguém aí nesse meio aí ou nem? Ai, 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 ai. Tem que falar de goleiro, hein? Goleiro é o problema, hein? Cara, então, eu tava falando com os moleques hoje, eu já até falei no grupo com você lá. Pra mim, o Hugo, tava na boa fase no Paulista, né? Só que eu acho que agora, o momento, querendo ou não, é do Gabriel Brazão, mano. Que o que esse cara salva o Ai, Santos é brincadeira. Então, assim, eu acho que. cara, eu sou suspeito pra falar que eu acho que vai ser o Léo Jardim, hein, cara? Não, cara, O cê é do louco. Vasco. O coitado do Brazão, se pegar lá a pressão dele lá, toda vez ele joga na pressão 15/8. De tão puto que ele joga o dia inteiro lá, mano. A zaga do Santos é uma mãe, meu Deus do céu. Mas assim, a convocação normal pros goleiros, né? Chamou o Alisson, chamou o Bento, que eu não concordo. Chamou o Hugo Ô, Souza. Gustavo, mas o meu problema não é nem com o Hugo Souza. O Hugo Souza fez uma temporada É, passada excelente, que ele machucou e retornou. Meu problema é com o Bento, que ele teve a é. chance dele e pra mim não correspondeu, né? Então, foi que nem eu tava falando pros moleques. Eu acho que deveria jogar o primeiro jogo o Alisson e o segundo jogo o Hugo Souza. Porque o Bento, querendo ou não, já teve duas oportunidades, né? Nas últimas convocações e a gente viu o que ele fez, né? Ah, ele foi muito, Muito muito mal. mal. Mas Muito assim, a mal. gente sabe que, na verdade, independente de quem vá, muito dificilmente vai entrar. Vai ser o Alisson titular, até porque não pode perder, né?
Não pode. É importante, não é amistoso. Vale vaga na Copa do Mundo. Mas Eu assim, tinha até pegado aqui uns ele tem nomes. direito, né, de convocar quem ele quiser. Se ele quisesse convocar o Reinaldo, que tá aqui de fundo, ele podia convocar, porque ele tá chegando agora, É, vai entender melhor o jogador, então ele tem direito. O Richarlison, que ele convocou, o Richarlison ganhou um título agora. Se fosse outro cara que convocasse, talvez o pessoal reclamasse. Mas eu acho que ele pode, ele tá com chance aí pra errar. vou até pegar aqui rapidamente uma imagem pra gente já ver isso na maneira melhor. Então tá aqui, tem a lista dos convocados aqui, que é uma fotinho. Já vou direto pro site, que a gente já carrega aqui. Beleza. Então assim, os convocados que a gente tem. Então no gol, a gente tem o Alisson, Bento e Hugo Souza, né? Então a gente só não concorda com o Bento aqui, eu acredito. Nas laterais, a gente tem Alexandre, Carlos Augusto, Wesley e Wanderson. Vamos lá, esse Carlos Augusto aí, vamos dar uma olhadinha nele aqui? Ele era do Corinthians, ele tá jogando no. Se eu não me engano, cara. É na Roma? Não sei. É no time da Itália que ele joga. Na Inter, Hum. na Internacional. Mas ele é Eu vou, reserva do Di Marco, então. e é isso, reserva dele. Ele tem 26 anos. Uhum. Ele tá agora na Série A Team com 29 partidas, com 3 gols e 2 assistências. Mas é porque que você falou, ele é reserva, né? Pode crer. Um nome legal, assim, pra gente ver, que a gente não conhece, né? Eu, pelo menos, É, não, o não Carlos conheço. Augusto já foi chamado algumas vezes já. Se eu não me engano, foi até na época do Tite, no finalzinho. Foi na Mas época não. do Corinthians, não foi que ele foi É, não, chamado? mas não teve muita sequência, não. Não teve muita sequência, não. Mas assim, eu acho que pra esse problema que a gente tem na lateral direita é bom, né? Testar um cara novo, quem sabe ele não. Mesmo sendo reserva, porque o titular da Inter, que é o Di Ele é um Marco, monstro, né? joga pra Ele é um caralho. monstro. Joga pra O caralho. Ragnar, né? Mano, e é que nem meu pai tá falando aqui, ó. Mano, pra mim, lá no gol lá, o Brasão deveria ter vindo mais. Mas é aquilo, cara. Esse problema na lateral aí já não é de hoje. Então a gente tem o Alexandro, o Carlos Augusto, o Wesley. O Wesley, eu acho que é um cara que merece a convocação. Pelos jogos que ele vem fazendo no Flamengo, ele ataca, ele E apoia foi muito bem bem. quando jogou na seleção, né? Eu fui muito bem, inclusive foi porque ele entrou com vontade, né? A gente pode notar que quando ele entra, ele dá uma mudada ali naquele setor que ele joga no lateral, porque ele é um cara que entrou com raça, entrou com vontade. E é um cara que representou a Tem camisa vigor quando jogou. físico, né? Exato. O único problema do Wesley que eu vejo também, e eu vi outras pessoas comentando e eu concordo, é que ele talvez no final, quando chega na linha de fundo, ele não tome a melhor decisão. Então, tipo, entre dar um passe e um cruzamento, às vezes ele dá um drible pra trás e perde. Mas assim, coisa de moleque, que o moleque aprende. Ah, mas já é melhor que o Alexandre, que nem na linha de fundo chega, né? Tá bom já. Você tem Pô, que. Ou olha o ataque da seleção. você tem que. Vinícius Júnior, Você tem, Richarlison. você tem Você que. chega na linha de Você fundo. tem que ver o Léo Godoy, filho. O bicho ataca, apoia, defende, cara é demais. Eu não vou nem falar do São Paulo, que senão eu vou me comprometer aqui e a live não vai acabar. Cara, então, partindo pro meio. Continua, continua. Partindo pra zaga, a gente tem o Alexandro zagueiro. Eu, sinceramente, não sei quem é. O Beraldo do Hein? PSG. Alexandro zagueiro. Não sei de onde que ele joga. É Alexandro Não tudo é junto. o. Ah, mas não é o do Flamengo? Não, é outro. Não sei quem é. Aí tem o Deixa eu Beraldo. puxar aqui, vamos puxar. Já Puxa puxei então. aqui, ó. Puxei. Ele é do Lyon. Isso, acho que é isso mesmo. Ó, Alexandre do Lyon. Ele. Não, perdão, ele defende o Lille, perdão. Lille, Que também é da lá da França. França, né? E cadê? Vamos lá. Ele tem 30 partidas, tem um gol e uma assistência, tá com 25 anos. Também aí tá numa idade boa. E ele é base do Flamengo. Não, que essa seleção não foi convocada pelo Ancelotti 100%, a gente já sabe. Ele deve ter pegado um scout, né, dos caras da seleção mesmo, mas que já começa a aparecer uns nomes diferentes, talvez numa pré-lista de, sei lá, de 90 jogadores que colocaram, já deve selecionar uns caras diferentes, né? Que nem esse Alexandre, Ah, acho que já é ele um cara que é não a tava primeira pintando, né? vez. É a primeira vez. É legal, Aí a legal. gente tem o Beraldo voltando pra seleção, o Marquinhos, o Léo Ortiz do Flamengo e o Danilo do Flamengo. Cara, eu vi muita gente perguntando do Magalhães. O Magalhães tá lesionado no Arsenal, né? Vamos ver aqui. É o Bruno Guimarães, né? Não, é o Gabriel Não, Magalhães. Gabriel.
Pra mim, ele tá lesionado. Inclusive, tem uma lista de gente lesionada aí nessa brincadeira aí, viu? Uma lista de gente que ficou fora. Ah, tá aqui, ó, a notícia de um mês atrás da ESPN. Gabriel Magalhães terá que passar por cirurgia e não joga mais pelo Arsenal É, na temporada. então, cara, Léo Ortiz e Danilo, tá? Eu até gosto do futebol do Léo Ortiz. Até gosto. Mas eu não acho que ele seja zagueiro de seleção, apesar de estar jogando bem no Flamengo. Eu acho que talvez trazer. Faltou o Murilo do Nottingham Forest, né? Mas ele não. Mas ele se queimou muito, eu acho, depois do último amistoso. Porque ele não foi bem e acabou se tendo um azar de da bola ter pegado nele e sobrado no pé da Argentina, né? Então ele se queimou bem, eu acho. Então deve ser até um motivo pelo qual ele não apareceu. Mas. Léo Ortiz e Danilo, cara, Danilo é aquilo que a gente já sabe, né? É aquele cara que não é bom na lateral nem na zaga, né? Eu acho que o ciclo dele na seleção, eu acho que já deveria ter se encerrado lá na época do Tite, depois que acabou a Copa. E é isso, mano. Não tem muito o que falar, não. Cara, O Marquinhos a gente já conhece, é o perereco de sempre e o Beraldo é o Beraldo, né? cara, eu acho que assim, você tem uma ficha pra você gastar com um cara que já foi e não dá certo. Essa ficha você vai gastar com quem? Com o Marquinhos, né? É. Capitão e tal. Aí o Danilo, Danilo meio assim, meio de penetra ali, estranho, né? Não, e Enfim. tudo bem que se a gente for parar pra olhar, a gente não tem grandes zagueiros mesmo. Então, por exemplo, no brasileiro, é difícil a gente ver um zagueiro que seja brasileiro que esteja jogando muito bem a nível seleção. Lá fora, o único nome que me vem à cabeça agora é o Murilo, mas ele já se queimou, né? Então, acho que agora não vem mais, talvez na próxima. Mas a posição a defesa do Brasil é um negócio bem preocupante, né, cara? Mas acho que o Ancelotti ele vai dar um jeitinho aí. O Ah, Beraldo é uma boa, tem que cara, o dar. Beraldo voltar. Eu acho que o Beraldo é uma boa ele voltar, jogar um jogo ou outro. Vai ver Teve numa pouco dessa, tempo ele aí até nessa. ganha a posição de volta no PSG lá, enfim. Cara, vamos partir pros meias. Os meias nasceu algo interessante. Porque assim, voltou pra seleção o Andreas Pereira, que jogou no Flamengo, né? Hoje tá no West Ham da Chico, Inglaterra. West Ham ou Fulham da Inglaterra? Acho que é o Fulham que acho ele que é o tá. Fulham, né? Aí o Andrei Santos, cara, eu não acompanho muito ele não, na verdade. Esse foi o que veio do Vasco, né? É, Jogador novo, hein? Jogador novo. novo. Aí vem o Bruno Guimarães, que é do Newcastle. O Bruno Guimarães no clube é um monstro, Jogar. é muito bom. E na seleção ainda tem gente que tem seu pé contra, né? Eu acho. Mas acho que ele não foi mal assim na Não, eu seleção, acho né? que pra mim, cara, o nome da vez aí que vai fazer uma estrutura legal no meio de campo é o próprio Casemiro. Porque o Casemiro voltou, tem a boa forma dele agora no United, né? É um cara experiente, é um cara que pode ser capitão da seleção principalmente. E se formar o meio de campo com Bruno Guimarães e Casemiro, eu acho que dá uma boa dupla de volante, mano. Eu acho que assim, você vai ter um time ofensivo muito top, né, cara? Vai ter. Então você tem que pensar no meio-campo e numa defesa bem forte. E olha, e assim, ter esse meio campo consolidado, porque a dúvida aqui é o Gerson, né? Então, só pra terminar. Então vem Andreas Pereira, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, o Ederson, que se eu não me engano ele é do Napoli, e o Gerson do Flamengo. A única coisa aqui que a gente tem é que ontem o Allianz Parque deixou mais uma vítima lá no seu gramado, né? Que foi o Gerson. Gerson. Saiu com problema no joelho, aparentemente. Então, E vamos lembrar de uma coisa, o Gerson jogou pra cacete quando ele jogou foi pra caralho. convocado, tá? Então, assim, não, o jogo do Brasil, o primeiro jogo é dia 5 agora, se eu não tô enganado. Então, eu não sei se ele vai ter tempo pra se recuperar, não vi qual que foi a gravidade da lesão, mas a dúvida aqui é o Gerson, né? E assim, no ataque, até quando a gente tem um desfalque, que nem o Rodrigo e o Ender que estão lesionados, e o Gabriel Jesus eu acho que quebrou a perna desde a última vez que eu vi, ele tava com a perna quebrada, acho que não volta também pra seleção. Mas tem uma penca de jogadores aí, que nem o Savinho não apareceu dessa vez. Então, assim, mesmo, Entrou o Anthony no lugar dele, né? mesmo tendo uma penca de jogadores que ficou de fora, o próprio Neymar, por exemplo, a gente ainda tem um ataque muito forte, porque vem o Anthony que voltou a ter um bom futebol, eu não convocaria. Já era pra ter sido convocado, o Anthony já Eu, era pra ter sido eu, convocado faz eu, eu tempo. falo, tipo assim, mano, eu acho que dessa primeira eu não convocaria o Anthony. Você tá, Mas,
como já Tá convocou, louco, tá suave. tá louco. O cara Aí tá vem, louco! aí vem o Ancelotti, que o Ancelotti convocou, ele falou, Estevão, Palmeiras. Muito bom. Estevão, Estevão. Wesley. Estevão do Palmeiras, cara, o Estevão, eu acho que não pra ser titular, mas eu acho que ele é um moleque que já tem que estar no ambiente ali da seleção, viado. É um cara que tem que se adaptar, tem que se acostumar com o jeito que joga, jogar com os caras lá. E sempre tem que estar ali no meio. Não vai jogar os 90 minutos, óbvio que não, vai entrar no meio do segundo tempo, provavelmente. Mas é um moleque aí que sempre tem que estar. Pra mim, merece. Até chegar no Chelsea, né? E o Chelsea acabar com a carreira dele. Aí a gente tem aqui em seguida, a gente tem o Martinelli, que dispensa comentários, né? Precisa falar alguma coisa do Martinelli? Ah, cara, deixa ele quietinho aí. Não, mas o Martinelli não acabou não teve um jogo contra o PSG lá, ele jogou bem, pô. O Ah, Martinelli. Jogou pra caralho. enfim. O Matheus Cunha, que é seu favorito? Que eu não sei, né? Meu favorito é o Anthony. Cara, o Matheus Cunha, tem muita gente que reclama, mas ele vem fazendo uma temporada boa na Inglaterra, que ainda não, se eu não me engano, ele tem 25 jogos, ele tem 15 gols, se eu não tô enganado, é esse o número. Então, até por número, até compensa, né? O Rafinha precisa estar, não tem jeito. O Richarlison, que é a bomba da vez também, voltou pra seleção, foi campeão agora com o Tottenham, se eu não me engano, da Copa da Inglaterra. Não lembro se ele era Não. titular ou não. O que ele ganhou? É Europa League, Europa Ah, League, não, a Conference League, eu acho. Conference League. Conference League. Que é a terceira divisão Ganhou da, em da, cima do, da Champions. É isso? ganhou em cima do Manchester. Acho que é a segunda, né? A Série B, não é? Não, é Champions, Europa League e Conference League. Eu não lembro agora se foi a Conference ou foi a... Acho que foi. Não, acho que foi Europa League mesmo, é. Aí pra Eu acho ter. que a Conference quem tá disputando é o Anthony. Que é com o Real Betis, é. Aí pra terminar aqui a gente tem o Vinícius Júnior. Cara, o que você me diz aí? Desses nomes todos que a gente falou. Você trocaria alguém? Cara, eu acho que ele tá certinho, cara. Trouxe nomes legais, novos, ele vai testar. Aqui é muito. A seleção é muito engraçada. Quando eu vejo alguém criticando, eu falo, nossa, essa convocação tá toda errada. Como que não convocou fulano? Aí o cara fala O um nome. Ivan. Fala um nome entre 300. Então, um nome entre outros. Tem cara aí que a gente sabe que não vai nem entrar em campo. Mas eu gostei, acho que ele trouxe o Anthony, que já era O para estar Neneca. na O Hugo seleção. Souza. O Neneca, que já era para estar. Já é uma convocação atrasada do Neneca, né? Cara, mas o Já Bento ele é era para ele estar. insustentável, cara. O Bento é insustentável nesse time. É assim, o que eu fiquei puto hoje é porque eu tava vendo pela Casa TV, né? Hoje de tarde. E os caras estavam falando que quem deveria ir pra terceiro goleiro era o Everton, do Palmeiras. Aí eu te pergunto, Não. o que aquele limão de alface vai fazer na seleção, bicho? Não, o Everton não é ruim, cara. Ele é muito. É um goleiro que eu sempre acho ele muito regular, mas não é nem de longe a melhor fase dele. Não, e O tipo assim, Everton já teve não é fases nem questão top. dele ser regular. Que ele que já esteve, né? Merecidamente. Eu acho que a gente precisa ter. Mas agora não. Eu acho que a gente tem outros goleiros que estão na frente do Everton, principalmente. Mas assim, a gente precisa de cara que cata pênalti, mano. Porque o que acontece? Lá no jogo da Croácia, o Alisson pegou um pênalti? Mas o Alisson vai ser titular. Isso aí Não, você não esqueça isso daí. a não ser que O aconteça goleiro alguma que foi, ele coisa. vai cumprir elenco. Cara, e assim, o Alisson vai ser mesmo, realmente. Eu não sei que aconteça algo estrondoso. Eu queria muito que fosse outro goleiro, que eu já não aguento mais o Não, e é Alisson na assustador seleção. porque o Alisson chega no Liverpool é um monstro. E na seleção. Ah, mas é foda, sabe por quê? Porque a gente não pode atribuir a culpa dos. Por exemplo, aquele gol da Croácia, a gente não pode falar que a culpa foi dele. Porque a bola bate no Marquinhos e vai, tá ligado? Então, tipo, mano, é o chama golaço, né, que a gente fala. Goleiro que chama É que golaço. ele não. Como que eu vou te explicar isso? Vamos lá. Você tem um jogo que tá pau a pau, pau a pau. Aí o seu time perde de 2-0 e tem 300 defesas do seu goleiro. Você que é torcedor, você vai falar top. Meu goleiro é bom, ele defendeu mesmo que esteja perdendo. Agora, você tem um jogo, que é o caso do Alisson. Agora você tem um jogo que você ganha de 1-0 e o goleiro defende tudo, aí ele é um monstro. Ele é o Neuer, ele é tudo. Eu acho que o Alisson passa um pouco por isso. Não que ele fez grandes defesas, mas é que assim, as derrotas, ela cai pesado para cima de todo mundo, inclusive pro goleiro, mesmo que ele não tenha frangado nem nada do tipo.